Pessoal, bota aí que eu já vou ver. Vai chamar beleza. Boa noite a todos. Boa noite. Estão vendo bem? Tudo. Deu um probleminha aqui nos slides, mas eu vou fazer a palestra falando sobre todos os assuntos que iriam ser passados no slide. A minha palestra hoje é sobre Nikola Tesla. Foi um dos grandes gênios que teve na humanidade. Fez muitos estudos na área de elétrica, de magnetismo. Melhorou? Sim, melhorou. E quando eu comecei os meus estudos na área de elétrica, eu fiquei maravilhado com as obras de Nikola Tesla, principalmente o magnetismo. A eletricidade que hoje a gente tem em casa, corrente alternada, que hoje a gente usa nas tomadas, nas lâmpadas, tudo isso graças a Nikola Tesla, os estudos que ele teve, os projetos que ele teve, e tudo. E a palestra é sobre magnetismo e espiritualidade. Nikola Tesla, como eu já falei, foi um grande gênio da humanidade da área elétrica, chamado de a mente elétrica, o encontro entre a ciência primal e as leis eternas do universo. O homem além da matéria, porque Nikola Tesla considerava as forças magnéticas e eletromagnéticas
como manifestações do próprio divino. A tríade fundamental: energia e vibração. Tesla postulou que a chave para compreender o cosmos não reside no estudo das massas sólidas, mas no mapeamento e sintonização de frequências invisíveis que coordenam o plano material. A equação primal. A física quântica posteriormente comprovou que toda a matéria vibra. Tesla conectou isso à energia total, com a frequência fundamental. Tesla foi um visionário. A mente sem fronteiras. Tesla possuía uma capacidade mediativa inata. Ele projetava mentalmente suas invenções com precisão micrométrica, sem desenhos físicos. Mariana, filha da Cristiane, tá aí? Tá? É a ficha que sua mãe... Desculpa, Marta. Ela está preocupada. Tesla possuía uma capacidade mediativa. Ele projetava mentalmente suas invenções com precisão micrométrica, sem desenhos físicos, sintonizando informações vindas daquilo que ele acreditava ser um núcleo de sabedoria universal. A conexão védica. Sintonia de saberes. Em 1895, Tesla conheceu Swami Vivekananda, em Nova York. Swami Vivekananda era um indiano com muitas práticas de meditação hindu. Esse encontro uniu a física ocidental à filosofia indiana, revelando que os mistérios da eletricidade encontram perfeito eco nas escrituras milenares do hinduísmo. A validação científica de conceitos ancestrais. Sintonia matemática da cosmologia védica. A busca comum pela unidade de todas as forças. Akasha e Prana. O éter é a força criadora. Após dialogar com Vivekananda, Tesla passou a usar os termos sânscrito, Akasha, que significa éter cósmico, e Prana, energia vital, para teorizar sobre os campos eletromagnéticos. Para o inventor, o universo é um dínamo cinético, que gera matéria a partir da estimulação do éter infinito, pelas forças vibracionais. A tríade sagrada. A tríade sagrada dos números que ele falava era o 3, o 6 e o 9. O mistério do número 3 representa a trindade de manifestação cósmica e o equilíbrio dinâmico presente nas geometrias físicas fundamentais. A ordem do 6. Simbologia e polaridade e o fluxo eletromagnético bidimensional, governando as estruturas físicas de força. A origem do 9. A singularidade pura e o vácuo de criação. A conexão definitiva com a energia do ponto zero, fora da dualidade física. A chave cósmica. Se você quiser encontrar os segredos do universo,
Pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. A frequência da Terra, 7,83 Hz. Essa é a ressonância de Schumann. Tesla previu e tentou canalizar a frequência magnética ressoante da Terra, décadas antes de Schumann prová-la matematicamente. O mais impressionante é que essa mesma frequência corresponde à fronteira das ondas cerebrais alfa e teta humanas, promovendo estados elevados de percepção espiritual. O eletromagnetismo sagrado. Teia de magnetismo universal. O magnetismo não é apenas uma força de atração física, mas a força unificadora que conecta a mente individual, a grande consciência cósmica. Campos de força áuricos. Nossos corpos emitem padrões eletromagnéticos que refletem o nosso estado espiritual e de saúde vibracional, interagindo diretamente com os polos terrestres. A luz como consciência pura. Para Tesla, a luz e a eletricidade eram substâncias vivas e conscientes, agindo como portadores de inteligência cósmica sutil. O éter luminífero. Poder ilimitado. Manifestações físicas do prana. A geometria sagrada. A assinatura matemática do cosmos. Magnetismo cósmico. As linhas de força universais. Magnetismo e a teia da vida. A profunda revelação de que somos instrumentos receptores no grande oceano eletromagnético. O nosso cérebro como antena. A recepção de ondas súbitas. Minha mente é apenas um receptor. No universo há um núcleo no qual obteremos conhecimento, força e inspiração. Eu não penetrei nos segredos deste núcleo, mas sei que ele existe. Declaração do Tesla. Biomagnetismo. Cada célula humana gera um minúsculo campo magnético. Sintonizar o pensamento em frequências elevadas sincroniza este campo biológico com a harmonia magnética universal. As frequências da consciência. Frequência delta, sono profundo, 1,5 Hz. Frequência teta, meditação védica, 6 Hz. Alfa, ressonância de Schumann, 7,83 Hz. Frequência beta, ação e foco mental, 18 Hz. Gama, hiperpercepção, 40 Hz. Estados meditativos profundos, teta e alfa, alinham a bioeletricidade humana diretamente com o pulso magnético basal da Terra. É a ressonância de Schumann.
A composição cósmica. O Akasha, o éter dinâmico, fica em torno de 70%. O Prana, a energia eletromagnética, 25%. E a matéria física, que nós percebemos e vemos e vivemos nela, apenas 5%. Conforme as teorias védicas aceitas por Tesla, a parte física detectável do cosmos constitui apenas uma fração minúscula. A realidade é puramente éter e vibração dinâmica. A gente acha que o mundo é muito grande, mas a gente não tem ideia do tamanho que é o universo. A expansão, todos os mundos, da área universal mesmo, da área do infinito, da nossa Via Láctea e outras galáxias que tem nesse mundo que nós vivemos. A Terra é simplesmente um pedacinho de terra muito pequeno. E é um mundo para a gente, né? A evolução do legado. Em 1995 foi quando o Tesla nasceu. A curva de adoção de sinergia entre ciência vibracional e teorias místicas inspiradas no pensamento holístico de Tesla. Ciência versus espiritualidade. Conceito de Tesla. Éter magnético. Equivalente védico. Akasha. Aplicação cósmica. O meio invisível onde toda energia e luz se propagam. Conceito de Tesla. Força elétrica primal. Equivalente védico. Prana. Aplicação cósmica. A energia vital inteligente que anima o plano material. Conceito de Tesla. Sintonização harmônica. Equivalente védico. Vibrato. Eles usam na meditação a criação de conexões físicas e mentais via ressonância. Ô, Marcos, dá licença. Tem mais ficha azul, gente? Nossa, que silêncio, hein? Não tem ninguém mais azul? Tá bom, obrigado. Conceito de Tesla. O núcleo universal. O equivalente védico. Brahma. A aplicação cósmica. A matriz central de dados e força divina inesgotável. Em 1856, foi o nascimento, em noite de tormenta elétrica, chamado Filho da Luz. A noite que Tesla nasceu, caiu uma tempestade no lugar onde ele morava, lá na Romênia, uma tempestade que acho que nunca foi vista assim por lá. Por isso que deram o título dele de Filho da Luz, porque nasceu numa tormenta muito forte. Em 1891, é a primeira patente de Tesla, da bobina de Tesla, o início do domínio das ressonâncias livres. Em 1895, fusão com o Oriente, diálogos transcendentais com Swami Vivekananda. 1901, início de Wardenclyffe,
o sonho de sintonização energética global livre. Essa torre de Wardenclyffe, vocês podem imaginar como se fosse uma torre de celular, uma torre imensa. Ela pegava energia da Terra, não sei como, porque esse projeto desapareceu. Ela pegava energia livre da Terra e transmitia, como se fosse uma antena de celular mesmo. Para pegar o sinal dos nossos celulares hoje em dia, ele fazia isso com energia elétrica. Então, a gente não pagaria conta de luz se essa torre tivesse vingado a ideia dele, né? Colocaria uma torre em um local central, né, da cidade. Teria que ter outras torres também, para poder ser assim, para toda a cidade, para todo mundo, né? E com essa torre, o experimento que ele fez, ele iluminou essa cidade inteira, de graça. Ele pegava a lâmpada, botava enterrada no jardim com um bocal, e essa lâmpada acendia, sem fio, sem nada. Era o Wi-Fi da eletricidade. O Wardenclyffe Tower, mais do que uma antena de transmissão sem fio, a icônica Torre de Long Island, representava a maior tentativa humana de interagir à ionosfera da Terra, ao campo mental global, permitindo energia limpa, gratuita e abundante para toda a humanidade, através de sintonia magnética. A nova fronteira humana, a união final entre as equações físicas e a elevação de nossa consciência coletiva. Oi, boa noite, tudo bem? Foi isso, gente. Esse é o final da palestra. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que queira fazer, pode falar. Hoje você falou em Tesla, né? Isso. O que acontece? Tem um carro elétrico com esse nome. E tem aqui, pessoal, até exposição aqui, pessoal. Está vendendo aqui, aquele carro muito louco também e outro lindo. Um maluco, muito estranho. Aquele cara que também não tem a mente muito boa, muito legal. Sabe quem é? O Elon Musk. Ele... Uma Ele das empresas dele, ele se baseou no Tesla por conta dos estudos eletromagnéticos que ele tinha. Ele podia elevar isso aí muito mais, mas o dinheiro subiu, acho que na mente dele. Muito dinheiro, mas ele realmente foi iluminado. Podia ser por bem, ele ia fazer muita coisa. Eu acho que sim. O Nikola Tesla, ele teve... Mas ele tirou esse nome, tudo aí. Ele não sabe, tá vendo? Ninguém sabe de onde vem esse nome. Aí. Nikola Tesla. É um cara de mente elevadíssima, uma mente mais pura ainda. Imagina que mais pura, que é desse cara. Ele ficava hospedado num hotel, em um quarto, e no outro quarto ficava todos os projetos dele. Projetos, as patentes. Assim, incalculável. Mais de mil projetos que ele fez e ficaram guardados, e logo após a morte dele, todos os baús com todas as patentes, invenções, com certeza alguém pegou. Só que não usou para energia livre como ele gostaria de fazer. A principal dele seria essa. E sim. Esse projeto sumiu, né? Óbvio. Aí a gente não precisaria mais pagar a conta de luz, né? E teria, eles iam modernizar, obviamente, no sistema moderno, mas com essa teoria, ou seja, nada de torre, aquele negócio de consumo violento. Acho que é muito caro. Eu não sei se todos aqui participaram da palestra dos exilados de Capela, que conta a história que
vieram para cá. Algumas pessoas de lá vieram em espírito para reencarnar aqui na Terra. E foram grandes pensadores que tinham na antiguidade. Os egípcios, por exemplo. Hoje em dia não se tem mais os egípcios daquela época. Com essa mente, aquela que era a mente Dá poderosa. licença, Max. Gente, da Verde até o 10. Tem mais alguém da Verde até o 10? Obrigado. Não. E aquele conhecimento daquelas construções monumentais que a gente vê lá não existe mais, porque eles conseguiram a elevação espiritual que eles precisavam para tornar a capela. Esse excesso mantido um pouco na Terra, nós descobrimos como eles trouxeram aquelas pedras gigantescas, como transportaram aquilo de longe para um deserto, como os romanos conseguiram, veja bem, é isso que é mais difícil, que ninguém explica, como os romanos conseguiram dominar uma pessoa, dominar os faraós, esses caras. Imagina só, força para tirar isso aí. Hoje, o que é Roma? Roma era distante lá do deserto. Está lá, hoje é a Itáliazinha lá, pequenininha, sem força nenhuma. Que vai ser, no futuro, um outro país que está sendo consumido por isso, que está diminuindo, que ninguém nota isso. Que ele está brigando para não cair, mas já vai perder. Está perdendo posição para a China. Então, a China está entrando com tudo em cima desse país. De um país chamado América. Está consumindo ele. E o cara quer brigar com qualquer coisa, com o mundo todo, para não deixar. Mas não vai conseguir. Vai acontecer a mesma coisa da época. Os tempos vão mudando. É assim. Eu acredito que na época que o Império Romano dominou o Egito, já não tinha mais os capelinos que ficaram lá na época que desenvolveram o povo lá. É isso aí. Então, essa foi o que eles perderam força, foi aí. Na história da humanidade, a gente vê grandes povos que dominaram, assim, A terra por várias... A gente viu Gengis Khan, Alexandre o Grande. Gengis Khan, nossa. Isso que E assim, muito mente elevado. por meio da brutalidade, né? Eles entravam para conquistar e pegar os bens dos países conquistados, né? É isso que eles queriam. O Egito, na época, foi um império, assim, gigantesco, com uma tecnologia que a gente hoje não consegue explicar. Porque desapareceu totalmente, até a força deles, e eles tinham muita força. Como se tivesse abandonado o país e outros povos se aproveitaram das construções que já tinham lá para viver naqueles lugares. Não tinha tão força que nem eles. Não tinha inteligência, mentalidade. Força não, essa é inteligência. Eu digo isso, inteligência. Porque na humanidade não tem mais essas mentes puras, com muita força assim. Você fica endeusando porcaria, vamos dizer assim, tipo jogador de futebol, você não tem líder, você não tem a quem adorar. Das nossas porcarias que tem por aí. Eu acredito que o Tesla tenha sido um espírito que deve ter vindo de um outro lugar, não sei dizer de onde, mas um conhecimento muito grande para fazer todas as invenções, todas as coisas que ele conseguiu realizar. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Imagina se você tivesse com esse slide ali, nossa, ia ser um show, né? Pô, repete isso, por favor. Repete com esse slide. Pede ele, hoje foi um pouco tão conturbado, mas pede para repetir essa palestra, pede a direção para repetir essa palestra com esse slide funcionando. Tu vai ver assim. A próxima oportunidade que tiver, eu vou fazer. Se puder ser a próxima, seria ótimo. E é muito interessante. Viu como chama a atenção de alguém? Você imagina se você focasse ali.
Isso é um assunto que na agora eu não aprecio muito essas coisas. Eu aprecio mais por causa daquele negócio do teste lá, aquilo me chamou a atenção. De onde veio, tá vendo? Então, te garanto que você vai conseguir transmitir outras coisas que vai chamar mais atenção ainda. Tipo essa coisa, desses povos, né? É o que eu falei no início da palestra, que no início dos meus estudos da eletricidade, eu comecei a estudar sobre magnetismo e, assim, a maior mente do magnetismo era o Nikola Tesla. E, assim, desde aquela época eu comecei a ler muitas coisas sobre ele, né? E aumentar a minha bagagem profissional também. Nossa, muito, né? Aí tu vê, opa, peraí. Mas que você sabendo dessas histórias lá atrás, você, hoje em dia, começa a perceber, opa, peraí, o que está acontecendo hoje, o que acontece hoje, essa guerra, tudo, você já vê coisas do passado, só que não tem ninguém com a mente, tipo assim, positiva, forte, para dizer alguma coisa, para chamar a atenção do povo. Na realidade, o que acontece? Aqui na casa hoje, quando a gente recebe o passe magnético, nada mais é do que essa teoria do Tesla. Estou dizendo que foi ele que Mas foi inventou. por isso que tem essa palestra. Mas Então é isso. foi ele que A estudou. Sim. a finalidade da palestra seria essa. Então, você transmitiu aquela verdade, vamos dizer assim. Eu, para mim, você transmitiu aquela verdade. Se você consegue passar o slide, aí ia chamar a atenção muito grande. Até, peraí, vamos ver o espaço magnético, essas coisas de outra forma. Quando aparecesse ali, o pessoal ia entender melhor ainda. Somente nova. O corpo humano ele é elétrico e é magnético. Todos os nossos Mas neurônios. você fala, as células são elétricas, então elas se contraem. Transmissão elétrica. Nós Então geramos tudo eletricidade para o nosso corpo é a funcionar. origem de tudo. Sim. E o magnetismo é a gente receber energia e doar energia também. É isso aí. Tá comendo mosca. Eu estava ouvindo um pouquinho dele. Tá comendo mosca aí? Mais alguém, gente? Agradeço a vocês hoje de terem assistido aqui a palestra até aqui, né? E um bom tratamento para todos vocês que vieram aqui hoje. Boa noite. Obrigado. Melhorou um pouquinho. Você conseguiu elevar um pouquinho o ambiente, estava um pouco tenso, certo? Você conseguiu, que eu nem esperava que você teria essa força toda, mas você conseguiu. Sério? Porque Eu acho que nem eu. estou errado, viu? Isso É espiritualidade. Isso aí, certo? Olha que eu frequento aqui há quase 20 e tantos anos, quase 30 anos. Então, nunca tinha visto algo parecido que aconteceu. Né? Então, eu consegui estar muito baixo. O asfalto já não estava muito legal, aí já baixou mais ainda. Agora é. Que bom. Para a gente vai com um passe melhor aí. Obrigado, gente. Vai lá, garoto. Boa sorte. Qual é teu nome, né? Maximiliano. Maximiliano. Não imagina isso.